Bom, iniciando o tópico 7, tratamento de resíduos sólidos. Então, iniciando com este material, onde eu vou abordar diversas formas, técnicas utilizadas no gerenciamento de resíduos sólidos industriais. Então, a parte do gerenciamento ambiental, essa parte inicial desse arquivo, desse material, até faz referência à produção mais limpa, que eu abordei já no início do curso dessa disciplina especificamente. Bom, o gerenciamento ambiental está relacionado ao quê? A uma resposta, que fala à sociedade, que representa um desafio pela limitação e racionalização do uso dos recursos naturais disponíveis, em relação a um uso sustentável. Então, em relação nesse sentido, está relacionado que a gestão dos resíduos, que visa controlar e gerenciar a geração, o transporte, parte do tratamento, disposição final, enfim, desses materiais provenientes de um processo industrial, de uma fabricação, da obtenção de produtos industrializados, Estão buscando garantir a curto, médio e longo prazo a preservação da qualidade ambiental, bem como a recuperação das áreas degradadas. Então, as soluções adequadas para esses problemas ambientais, segundo esse autor aqui, Vale e Toqueto, uma sequência lógica e natural expressa pelas seguintes providências para solucionar a parte do gerenciamento de um processo industrial, do gerenciamento ambiental. Aquela parte da produção mais limpa, minimização da geração de resíduos através de modificações do processo produtivo, adoção de tecnologias limpas, mais modernas, que permitam, em alguns casos, eliminar completamente a geração de material tóxico, ou seja, qualidade de matéria-prima, na hora da seleção do processamento que é feita, menos descarte, então, com isso, menos prejuízo, fornecedores, enfim, começa já aí desde o início em relação ao processo industriais, equipamentos melhor regulados, de tecnologia melhorada, que otimizam o processo, que aproveitam melhor a matéria-prima durante o processamento, por exemplo, uma melhor extração, então extratores, caldeiras mais modernas que permitam o uso de combustíveis, biomassa, vegetal, por exemplo, de repente do próprio resíduo do processamento industrial. O reprocessamento dos resíduos gerados, transformando-os novamente em matérias-primas ou utilizando para gerar energia, a cogeração de energia ou para geração de vapor para o próprio processo. Você passa a aproveitar esse resíduo dentro do processamento industrial. A reutilização dos resíduos gerados por uma indústria como matéria-prima para uma outra indústria, coisa que a gente já comentou bastante até durante o curso, principalmente a parte inicial, introdutória. A parte da separação, a segregação, isso é muito importante, não misturar o tóxico, com o não tóxico com o tóxico. Então, com isso, você reduz o volume total do resíduo que deve ser tratado de forma mais controlada, disposto de uma forma mais adequada devido à toxicidade. Um efluente contaminado, com alto nível de contaminação, você não vai misturar com água de descarte, com água de chuva, enfim, pensando na indústria mesmo, Você aumenta o volume, O material sólido contaminado com um material de resíduo que é de descarte normal, pode ir para um aterro sanitário sem nenhum problema. Então, a segregação, a separação, o processamento físico, químico ou biológico do resíduo, essa alteração do estado físico, de repente, que eu vou comentar com vocês, produtos tóxicos na forma de pó, resíduos radioativos que são
feitos de formas, enfim, de se controlar a propagação, né? Mudar o estado físico da matéria. Químico, tratamentos, ácidos, a neutralização, enfim, resíduos alcalinos ou ácidos, enfim, até uma parceria pode existir entre indústrias para um resíduo neutralizar o outro, né, e obter um resíduo neutro para um melhor descarte ou para um melhor tratamento. Tratamento biológico do resíduo, tratamento na forma de esgoto, pensando assim, né, mas um tratamento secundário que é biológico, podemos pensar dessa forma, uma biorremediação, enfim, até eu diria o próprio aterro sanitário, que envolve, né, processos de ação de micro-organismos, né, na degradação da carga poluidora, de forma a transformá-lo menos perigoso ou até inerte, possibilitando sua utilização como material reciclável. A incineração, então o resíduo foi gerado, enfim, não resta, já foi feito reprocessamento, ou avaliada a possibilidade, enfim, ou mesmo a incineração, mas como foi falado anteriormente, da cogeração de energia. Essa parte de reprocessamento, né, que estaria envolvido. Então, incineração com o correspondente tratamento dos gases gerados, a parte de emissão, né, disposição adequada das cinzas do processo de incineração. Disposição dos resíduos em locais apropriados, projetados, monitorados de forma a assegurar que não venham no futuro a contaminar o meio ambiente. Então, a disposição correta desse resíduo. Num aterro sanitário, que tem um tempo de vida útil já pré-estabelecido, pré-determinado, anos, enfim, de funcionamento, mas o fim, né, do aterro é praças, enfim, arborização, não pode ser utilizado para outra finalidade, como fazer um bairro ali, construções, moradias, enfim, e mesmo assim depois de findado, selado, vamos falar assim, e indo para a área para um outro destino, utilizando a área para um outro destino, você continua monitorando, né, gerando chorume, enfim, tendo que tratar o chorume, encaminhar, retirar das células de compactação, como funcionam, né, um aterro sanitário, né? Zonas de recalque que podem ocorrer. As tecnologias de gerenciamento. Então, crescimento industrial nos anos 30, 40, responsável pelo incremento dos resíduos perigosos, devido à diversificação dos processos industriais ou dos produtos químicos utilizados nesses processos. Então, o sistema de gerenciamento de resíduos prevê um processo estruturado para se atingir a melhoria contínua que se deve ser sistematizada através dos seguintes passos. O estabelecimento de uma política própria de gerenciamento de acordo com o tipo de resíduo, identificação dos aspectos ambientais oriundos das atividades existentes ou planejadas, dos produtos e serviços da organização para determinar os impactos e significância, os riscos, né, do processo, da atividade, os aspectos ambientais relacionados ao processo, relacionado ao tipo de resíduo, então, um relatório de impacto ambiental, né, que deve ser estudado, né, de acordo com o tipo de processamento para avaliar os tipos de impacto que podem ser gerados. Isso até para a liberação da atividade industrial, junto aos órgãos ambientais. Identificação dos requisitos legais e regulatórios pertinentes, as leis ambientais pertinentes, os padrões a serem atendidos. Identificação das prioridades, estabelecimento de objetivos e metas ambientais apropriadas, aquela parte da produção mais limpa. Análises críticas das atividades para assegurar tanto o cumprimento como a manutenção adequada dos sistemas de gerenciamento, o que significa o planejamento, o controle e o monitoramento das ações corretivas. É um processo dinâmico, né, sempre sofrendo atualizações, a equipe envolvida, né, que deve ser criada,
né, para tratar das ações, né, de controle ambiental do processo industriais. Desde a matéria-prima, resíduos gerados, as emissões, o reprocessamento, o que pode ser aproveitado, dos resíduos que vão ser gerados do processamento, dentro do próprio processo, externamente, para outra indústria, o gerenciamento final, aterro sanitário, incineração, compostagem, a parte de energia que a gente falou, né, de aproveitamento de energia, mas agora aqui especificamente a parte de resíduos sólidos, né? Então, a adoção da prática de tecnologia limpa, tá vendo que a gente já comentou. Eliminação do uso de matérias-primas e de insumos que mantenham elementos perigosos, você vai eliminar o problema já de início, né? Otimização das reações químicas para um melhor rendimento no caso de processos químicos que envolvam reações, sejam reações bioquímicas, reações químicas diretas, enfim, você deve, né, sempre procurar favorecer o meio reacional. Muitas vezes envolve o que? Controle de temperatura da reação. Se for reação exotérmica que libera calor, eu consigo controlar diminuindo a temperatura do meio reacional. Reações endotérmicas eu favoreço através do aquecimento do meio reacional. Então eu consigo com isso controlar, né, o equilíbrio da reação, favorecendo a formação dos produtos desejados, otimizando com isso a reação. Com isso, tanques com controle de temperatura, tanques com serpentina, tanques encamisados que favorecem esse tipo de controle de troca térmica. Uma fermentação alcoólica que ocorre bem a temperatura de 28 até 32 graus Celsius e que pode até ultrapassar disso devido à reação ser exotérmica de fermentação alcoólica. Então, por isso que os tanques, as dornas, que são chamadas dornas de fermentação, possuem controle de aquecimento. Você pode aquecer quando necessário ou resfriar, né, também quando necessário. Para iniciar o processo, normalmente você aquece. Depois, quando começa a aquecer muito, no caso da fermentação, que estou me referindo, fermentação alcoólica, usando leveduras, aí então faço esse controle de temperatura para não deixar aquecer muito, favorecendo outros tipos de micro-organismos que podem contaminar o processo. Bactérias, por exemplo. Segregação na origem dos resíduos perigosos, dos não perigosos, eu já comentei, para não aumentar o problema. Você trata especificamente o perigoso, o resíduo tóxico gerado, né, e não mistura com os demais. Eliminação de vazamentos, perdas do processo, aquela parte da produção, né, inicial, produção mais limpa, né, de eficiência no processo de aproveitamento de energético, seja na forma de vapor, energia elétrica também, né, as matérias-primas, dos resíduos. Então, promoção estimula o reprocessamento e a reciclagem interna. Então, dentre as providências internas que podem contribuir para reduzir a quantidade de resíduos gerados por uma indústria estão controle rigoroso da qualidade das matérias-primas utilizadas, preferência dada à aquisição de matérias-primas, materiais não tóxicos, maiores cuidados com o armazenamento e com a movimentação de cargas perigosas. Para um programa de minimização de resíduos são utilizadas basicamente duas estratégias: redução na fonte e reciclagem. Redução na fonte consiste no desenvolvimento de estratégias para redução ou eliminação da geração de um resíduo de processo, produzindo mercadorias mais duráveis através de alterações de matérias-primas, que eu já tinha comentado. Geralmente a substituição de produtos é efetivada nos casos em que é possível reduzir custos e melhorar a qualidade do produto final e, consequentemente, agregar valor e aumentar os lucros. Alteração de tecnologias, então aí envolve mudança no processo, como eu falei já, é comum toda a indústria parar para manutenção, parar em entre-safra, indústria alimentícia, e fazer a reestruturação do processo, mudanças no arranjo de equipamentos, tubulações,
automatização, parte de automação, mudança nas condições operacionais, redução do consumo de água e energia, devido a investimento em tecnologia, né, com uma solução a longo prazo, envolvendo estudos e pesquisas prolongadas, bem como investimentos consideráveis. Então, deve-se buscar a produção com geração zero de resíduo, que seria o ideal. Mudanças de procedimentos e práticas operacionais, então, prevenção de perdas, treinamento do pessoal e segregação, isso é muito importante na parte de treinamento, consiste na modificação de práticas de operações em um processo industrial atribuída à intervenção humana. Então, objetiva reduzir a geração desnecessária de resíduos. Para a efetivação dessas mudanças fazem parte o treinamento do pessoal, controle de inventário e segregação dos resíduos. Então, a indústria necessita de um tempo para se adequar. É necessário, né? Não é do dia para a noite que isso ocorre. Então, será preciso tempo e investimento para as mudanças necessárias. A parte da reciclagem, né? Que é a ação de coletar, reprocessar, comercializar e utilizar materiais anteriormente considerados lixos. Né? Que a reciclagem não apenas reduz o lixo ou resíduo, né? Como eu prefiro falar, ela também economiza energia, água e matérias-primas, né? Porque você já está entrando com uma matéria-prima para um reprocessamento, uma reciclagem, reduzindo a poluição do ar e da água. São matérias que oferecem maior facilidade para reciclar. São os papéis, papelões, vidros, metais e plásticos. Depende muito da coleta, né? Para chegar até o mercado, né, de resíduos e chegar até a indústria. Então, recuperação de uma matéria-prima ou produto final a partir de um resíduo. Né? Aproveitamento de um subproduto, de um processo como matéria-prima para outro. Recuperação de energia oriunda de um resíduo do processo. Recuperação de embalagens. Um material reciclável geralmente substitui perfeitamente a matéria-prima. Então, nesse caso, a coleta seletiva é estimulada, né? Como eu falei, é necessária a coleta seletiva, ou até patrocinada pelas próprias empresas geradoras. Então, reciclagem de latas de bebidas, economia de energia da ordem de 90%. Em relação ao alumínio, né? Que se utiliza da bauxita, né? Então, para fazer todo o processo para chegar no alumínio, né? Já usar ele já pronto, né? Da matéria das latas, né? Então, implica nessa economia. E economia energética da ordem de 30%. As principais vantagens da reciclagem são diminuição da carga de poluentes, menores investimentos, diminuição dos custos de produção, maior competitividade e produtividade da empresa, né? Permitindo isso. Então, reciclar é uma exigência, né, do mundo em relação às leis, né, que responsabilizam continuamente as empresas através do ciclo da vida do produto. Então, muitas tecnologias estão sendo desenvolvidas e ou otimizadas, né, para aumentar o ciclo de vida do produto ou acompanhar, né, o ciclo de vida, né, ser responsável até o final pelo recolhimento do produto e o destino final. Valorização de resíduos. Entre os resíduos que oferecem maior potencial de valorização estão os metais, os óleos e solventes. A valorização, quando bem administrada, permite que um resíduo de uma empresa seja utilizado como matéria-prima para outra. Existe a bolsas de resíduos para agilizar as trocas, geralmente administrada ou incentivada pelas federações de cada estado, das indústrias, para favorecer esse contato, né? Para que elas saibam, né, dos resíduos, né, de outras empresas e que de repente uma outra empresa pode ter interesse ou
um auxílio mútuo entre elas, enfim, por exemplo, na parte de efluentes, uma gera um efluente alcalino, muito alcalino, a outra um efluente muito ácido, então elas podem fazer essa parceria, como eu citei anteriormente. Para neutralização, né, ácido mais base, ou formar sal mais água. Então, as bolsas de resíduos têm se tornado uma boa opção para o escoamento de materiais indesejáveis, promovendo redução de custos e também promovendo lucro. Um escoamento desse resíduo, evitando o acúmulo e permitindo o escoamento deste resíduo. No ramo químico, a utilização da bolsa como forma de comercialização de resíduos vem crescendo bastante nos últimos anos. Então, as bolsas de resíduos são gerenciadas gratuitamente pelas federações estaduais das indústrias ou pelos órgãos de controle do meio ambiente. Esse gerenciamento consiste no cadastramento das empresas interessadas em participar do programa. Formulário onde informa quais resíduos produz e em quais está interessada. Publicam a cada 4 meses tais informações no boletim da Bolsa, distribuídos às indústrias. Então é bem interessante isso, né? Uma forma de auxiliar, né, das federações, dos órgãos ambientais, estarem auxiliando as indústrias também com esse gerenciamento de resíduos. Muito bom. As tecnologias de tratamento. O tratamento é voltado principalmente para o processamento de resíduos perigosos, com o objetivo de redução ou eliminação, ou controle, né, eliminação de periculosidade. Mobilização de componentes perigosos, fixando-os em materiais insolúveis e redução de volume de resíduos que, depois de tratados, ainda requeiram cuidados especiais. Então, tratar um resíduo significa transformá-lo de tal maneira que se possa reutilizá-lo posteriormente, ou dispor o resíduo em condições seguras e adequadas ambientalmente. Esse tratamento pode ocorrer através de reações químicas, físicas, biológicas ou térmicas. Então, mudança de estado físico, reações químicas, tratamento biológico, a incineração, né? Tratamento químico visa remover elementos geralmente dissolvidos ou soluções coloidais através da utilização de substâncias químicas, promovendo coagulação química, com decantação, com filtração, uso de membranas específicas, seria até barreiras físicas, né, mas para posterior remoção, né, mas pensando em coagulação química para remoção de substâncias insolúveis, que precipitem mercúrio, chumbo, né, então eu poderia estar fazendo esse tipo de tratamento. Tratamento físico de resíduos perigosos inclui operações de clarificação, filtração, flotação, né, já seriam fenômenos físicos. A parte de tratamento de esgoto, né, que tem a parte de física do tratamento, a parte química do tratamento. Tratamento biológico. Tratamento biológico, culturas adaptadas de micro-organismos são colocadas em contato, é promovido isso, né, o contato com a matéria orgânica dissolvida em determinadas condições de temperatura, pH e oxigênio. A matéria orgânica é decomposta pelas bactérias, resultando gás carbônico e água em condições de aerobiose, bactérias aeróbicas, né, que vão produzir CO2 e água. Tratamento de esgoto, né, o processo de compostagem, que é um processo biológico, a decomposição do lixo, né, da matéria orgânica do lixo no aterro sanitário. Tratamento físico-químico. São processos térmicos que incluem a incineração e a pirólise. Através de temperatura elevada, transformam as características físicas e químicas do resíduo. Os tratamentos de resíduos podem ser realizados alternativamente em 3 locais distintos: junto à própria fonte geradora, em outra instalação que tem interesse em utilizar o material recuperado. Quer dizer, a empresa tem interesse, ela pode então tratar ali, reprocessar, enfim, então junto à própria empresa, fonte geradora.
em outra instalação que tem interesse em utilizar o material recuperado, separado. Em instalações especiais no tratamento de resíduos, de acordo com a necessidade, dependendo do tipo de resíduos tóxicos, né? Em instalações especiais, aterros industriais específicos para receber resíduos tóxicos, material contaminado, né, biologicamente, né, com risco biológico, enfim, pensando nisso também, né, uma disposição correta. Então, para se tirar proveito dos efeitos sinérgicos que se podem alcançar tratando resíduos de diversas categorias em um mesmo local, foi desenvolvido o conceito de Centro de Tratamento de Resíduos, CTR, já utilizado nos países industrializados. É um centro especializado em tratamento de resíduos. Adequado, né, com suas instalações, disposições, essa simbiose química entre resíduos ácidos e básicos, resíduos oxidantes e redutores, então facilitará o tratamento conjunto desses resíduos e poderá resultar em menores gastos com reagentes, energia e água, se você fosse tratar sozinho o resíduo, pensando dessa forma, né? Se você fizer uma parceria, né? Uma simbiose química, uma parceria, né, em relação ao que eu já até comentei anteriormente. Armazenamento, manuseio e transporte de resíduos. Então, o acondicionamento dos resíduos perigosos é de fundamental importância, pois a grande maioria é tratado ou disposto distante da fonte geradora. Envolve o que? O transporte, recipientes adequados que apresentem resistência física e durabilidade são importantes. Então, durante o transporte, o gerador é corresponsável, caso haja algum acidente ou contaminação durante o transporte. Então, dentro desta visão de corresponsabilidade, o treinamento do pessoal é fundamental para a movimentação segura destes resíduos. Né, cursos, né, de movimentação de cargas perigosas, né, não é qualquer pessoa que está habilitada a pegar um caminhão, tanque, enfim, e fazer o transporte de um resíduo, né, tem que ter feito, né, um treinamento específico para esse tipo de transporte de cargas perigosas. Isso então seria treinamento, né? Pessoa habilitada. A identidade dos resíduos através de códigos ou cores, junto à geração. Os pictogramas, né? Aqueles que identificam o tipo de resíduo, né? Se é tóxico, se é explosivo, se é radioativo, aqueles símbolos de risco, né? É uma medida simples que pode reforçar medidas de segurança tanto para os operadores quanto para a armazenagem. Então, é muito importante, que já é um alerta, né, em relação ao tipo de risco envolvido daquele material. Um simples símbolo, né? Outro procedimento fundamental no gerenciamento de resíduos é a segregação, como já comentei, pois a mistura de resíduos poderá gerar misturas perigosas ou simplesmente dificultar a recuperação ou o tratamento. Então, as reações mais comuns de incompatibilidade são geração de calor, quando se mistura, né, promovendo uma reação exotérmica, fogo, explosão, fumos, que seria a geração de fumaça, aquela fumaça preta, e gases tóxicos, volatilização de substâncias tóxicas ou inflamáveis. Então, armazenamento, manuseio, ainda dentro desse assunto, a segregação facilita não só a reciclagem e a recuperação dos resíduos ou de suas frações, como também reduz custo de disposição, transporte e tratamento. Então, são processos que alteram as características, composição ou propriedade do resíduo, de forma a torná-lo menos tóxico, reduzir seu volume ou destruí-lo totalmente. As tecnologias de tratamento de resíduos sólidos industriais. Por exemplo, a solidificação e estabilização. Solidificação refere-se ao encapsulamento de material perigoso com algum composto inerte, que não vai reagir com esse composto perigoso. O encapsulamento que envolve cada partícula denomina-se microencapsulamento, ou em grandes blocos ou containers de resíduos chama-se macroencapsulamento.
Você vai envolver o material, o resíduo sólido perigoso. Estabilização refere-se à técnica de tratar resíduo perigoso alterando a solubilidade, mobilidade ou toxicidez. Esse processo, também conhecido como solidificação, estabilização ou fixação, consiste na estabilização ou imobilização de resíduos perigosos, transformando-os em materiais menos poluentes, através da adição de aglomerantes. Solidificar o material, o resíduo perigoso na forma de tratamento de radiação, radioativo, fugiu a palavra aqui, a radiação, resíduos radioativos de usinas, de máquinas de raio-x. Então isso pode passar por esse tipo de processo, porque geralmente são pós, materiais radioativos na forma de pó, que poderiam facilmente ser espalhados. Então você faz o que? A adição de um aglutinante, de um aglomerante, muda o estado físico, vai passar a ficar sólido, usando cimento, que é muito utilizado, fazendo blocos, pequenos blocos, enfim, e faz o armazenamento posterior disso ainda, em containers de chumbo, normalmente, e faz o monitoramento da radioatividade do local. Pensando, né, nesse tipo de controle. Então, os principais objetivos são melhorar as características físicas de manuseio do resíduo, diminuir a área superficial de transferência ou perda de constituintes para o meio, limitar a solubilidade de qualquer constituinte do resíduo, imobilizar constituintes perigosos. Esse que é o papel aqui da solidificação e estabilização. Só reforçando aqui. A principal forma de tratamento é processo à base de cimento, utilizando o tipo de cimento Portland misturado ao resíduo, onde os sólidos suspensos são incorporados na matriz de concreto, adequado para resíduos com elevado teor de metais tóxicos, radioatividade. Também o endurecimento e a cura do cimento pode ser acelerada ou retardada, constituintes do resíduo ou substâncias adicionadas. Pode interferir na cura, né, na secagem do cimento, no endurecimento. Então, só uma atenção a isso, por influência do próprio resíduo ou de substâncias adicionadas. A incineração, a queima, decomposição térmica a uma temperatura superior a 1000 graus Celsius na presença de oxigênio. O processo tem por objetivo destruir os resíduos, inertizando-os na forma de cinzas. Reduzir drasticamente o volume do resíduo. Isso é uma vantagem da incineração. Você reduz muito o volume inicial do lixo. Gerar energia, usando o resíduo como combustível. E minimiza resíduos, né? Reduz sua periculosidade e recupera valores, gerando energia. O coprocessamento do resíduo, bastante disseminado nos Estados Unidos. As empresas prestadoras de serviço no Brasil cobram valores que variam de $1.000 a $3.000 a tonelada de coprocessamento, dependendo do tipo de resíduo. Enquanto a disposição em aterro pode custar $150 por tonelada, e a queima em forno de cimento $100 a $700 a tonelada. Custos elevados levam empresas a depósitos clandestinos. Então, a incineração em forno de cimento tem sido uma boa opção, dependendo do poder calorífico dos resíduos. Este processo de queima ainda é capaz de reduzir a utilização dos combustíveis, carvão ou óleo combustível, do alto forno da empresa de cimento, necessários para a alimentação do forno. As cinzas são totalmente incorporadas ao clinker, sem a necessidade de disposição em aterros.
que é o resíduo que gera da queima do coque metalúrgico, que é um tipo de carvão especial. Restrições quanto aos tipos de resíduos a serem incinerados, quantidade do material e equipamento para controle e monitoramento dos processos. Nos Estados Unidos, há sérias restrições para a queima de clorados e outros compostos com alta concentração de metais pesados. Não são destruídos, incorporados ao cimento ou dispersos na atmosfera. Perfeitas condições de coprocessamento podem também ser conseguidas em fornos siderúrgicos, caldeiras de variados tipos ou fornos de indústria. Então, siderurgia, né, indústria de cimento, siderúrgicas, caldeiras, possuem forno industrial. Então, o custo da técnica chega a ser de 5 a 10 vezes mais barata que as formas convencionais de incineração. Usando já, né, de uma empresa que vai fazer a queima mesmo, né? Você muitas vezes acaba fornecendo então material energético para queima na caldeira da empresa, no forno da empresa, né? Lógico que ela vai cobrar para isso, mas acaba sendo mais barato do que contratar um serviço de incinerador próprio, específico de uma empresa que faz esse tipo de serviço. Esse processo é uma excelente alternativa para a destinação de pneus velhos, por exemplo. As normas da ABNT são bastante rigorosas no controle dos padrões específicos para o cimento. Além disso, o processo de produção é bastante sensível, de modo que as empresas não podem utilizar resíduos que causem alterações no produto. E lógico que a parte de emissão tem, né, com certeza, o controle de emissão de poluentes. A pirólise, que é um tipo de queima também, o que muda é a temperatura em torno de 900 graus Celsius e baixa concentração de oxigênio, e o gás que é utilizado na queima, considerado o mais promissor dos métodos de tratamento térmico. A crise de energia a partir de 1973 passou a ser muito estudado, pois permite a recuperação de energia. O plasma térmico tem sido utilizado no mundo inteiro nos últimos 20 anos, em diversos processos industriais, desde a metalurgia, a produção de novos materiais e, mais recentemente, para o tratamento de resíduos potencialmente perigosos, decomposição de organoclorados, refusão de cinzas de incineração, tratamento de solos contaminados e de lixo hospitalar. Tá vendo? Pode-se entender o plasma térmico como um gás a altas temperaturas, maiores que 10.000 graus Celsius, podendo atingir até 50.000 graus Celsius, gerado pelo uso de eletricidade, normalmente pelo emprego de um arco elétrico. O processo, portanto, requer elevadas temperaturas, simulando as condições de lançamento de uma nave espacial. Aqui eu pus um pouco de tudo, assim. Depois vou detalhar alguns processos em outros momentos, tá? Só para que também a gente comente dos processos utilizados. Então, quase todos os gases industriais podem ser utilizados para se gerar plasma, como argônio, nitrogênio, o ar mesmo, né, o hidrogênio, cloro, oxigênio, monóxido de carbono e muitos outros, tornando a tecnologia bastante flexível. São gerados no processo 3 tipos de produtos: metais condensados na forma oxidada ou metálica, como o zinco, que pode ser imediatamente reutilizado ou comercializado; materiais vítreos, contendo essencialmente sílica e óxido de cálcio, que podem ser reciclados no processo ou simplesmente descartados sem oferecer risco ambiental. E matriz férrea, uma parte contendo ferro e metais pesados, que pode ser comercializada ou descartada como material inerte. Aqui os aterros, também que eu comento um pouco, depois eu faço uma apresentação específica. A disposição indiscriminada de resíduos no solo representa riscos
de percolação de líquidos contaminados de chorume, né, para o subsolo e águas subterrâneas. Seria parte do lixão que iria promover isso, né? Os aterros industriais requerem projeto e execução mais elaborados que os aterros sanitários, em razão do tipo de materiais que deverão receber, particularmente os perigosos. Esses seriam os aterros industriais. Um aterro industrial requer impermeabilização rigorosa de sua base e o aterro sanitário também. De repente, aqui um reforço maior que é recomendado no projeto, com materiais naturais ou sintéticos, mantas de construção de grandes obras, mesmo de impermeabilização de fundo mesmo, de grandes obras, evitando a percolação de líquido. E para o aterro sanitário também é utilizado esse tipo de impermeabilização. Mantas plásticas especiais e também uma cobertura impermeável para as células. Importante, distância de vários metros, mínimo de 2,5 metros do nível mais elevado do lençol freático. Sistema de detecção de vazamentos. O sistema de detecção de vazamentos através das camadas de impermeabilização e de solo natural são constituídos por drenos testemunhas, chamado de alarme, né, que dá um alarme, e postos de inspeção do lençol freático, chamados de piezômetros. Esses piezômetros aqui são poço mesmo, perfurações que chegam até o lençol freático para fazer retirada de água e análise para verificar a qualidade, a montante e a jusante do aterro, quer dizer, antes do aterro e depois do aterro, para verificar a variação da qualidade da água, antes da sua instalação, também para ver a qualidade antes de se instalar o aterro. Os drenos testemunhas ou drenos de alarme são estruturas posicionadas normalmente sob a manta de geomembrana de impermeabilização, com o objetivo de detectar o mais rapidamente possível o vazamento e possibilitar ações de remediação. Então, drenos antes da manta. Se vazar, está antes dela, sim, né? Então você consegue sanar algum tipo de problema, detectar vazamento. Os postos de inspeção são empregados para análise de lençol freático que passa pela área de influência do aterro, que eu já comentei, né? Montante e a jusante. 3 poços a jusante e um poço a montante. A prova em branco, né? Poço em branco. Que é antes e depois, né? A montante e a jusante. Sistema de cobertura, utilizado para impedir o contato das águas de chuva com a massa de resíduos, implicando em grandes volumes de água contaminada e a serem tratados e levando os custos operacionais de uma ETE, em relação ao chorume que é gerado. Então você que a umidade é importante, mas o excesso, né, aumenta a geração do chorume. Por mais que venha diluído, mas o volume é aumentado. Então existem várias formas de concepção, sendo a mais aplicada a que trabalha por módulos operacionais da célula, avançando à medida que a disposição de resíduos ocorre. Você vai criando células, né? Vai compactando, passando as máquinas, terra de cobertura, dreno de gases, drenos de captação do chorume, para encaminhar para o tratamento, e isso é dinâmico, né? Essas células vão se aumentando, vão se formando, vão selando, né, o resíduo, né, com terra, argila, material argiloso, seria menos permeável posteriormente. Então, sistemas de drenagem e tratamento de percolado, drenagem de gases, sistemas de drenagem de águas pluviais, sistemas de impermeabilização superior e inferior. Os resíduos dispostos em aterro devem ser tanto quanto possível secos, estáveis, pouco solúveis e não voláteis, não evaporarem. Não devem ser dispostos nos aterros industriais ácidos, bases fortes,
que vai alterar o pH e prejudicando a ação de bactérias na biodegradação, biorremediação desses resíduos. Compostos orgânicos muito solúveis e voláteis, materiais inflamáveis e explosivos e resíduos radioativos, né, não são indicados para serem encaminhados para aterros industriais. Emprego de técnicas de solidificação, encapsulamento, estabilização e vitrificação possibilita a disposição daí de certos resíduos de forma mais segura. Aí vem o processo Land Farming, que tem esse nome especificamente, que essa tecnologia é considerada como tratamento biológico, pois utiliza-se da capacidade de micro-organismos que estão adaptados a certos resíduos degradar matéria orgânica e inorgânica também, em relação à denominada biorremediação, que é usado esse nome Land Farming, mas nada mais é do que a biorremediação, que é a incorporação de resíduos em terras preparadas para estabilizar lodos perigosos, é usada como uma técnica de tratamento e disposição. O derramamento de óleo, de petróleo, é um tratamento que é feito em loco, no local onde se ocorreu o acidente, o impacto ambiental. Técnica adequada somente em casos onde a disposição não causa danos ou a terra não é usada para cultivo de alimentos. Mas já sendo um local contaminado por um acidente, enfim, um derramamento, aí você faz o tratamento, bioalimentação, porque o próprio micro-organismo, descobriram micro-organismos, foram selecionados e cultivados, bactérias adaptadas ao petróleo, a óleos, certos tipos de óleos espessos, que se desenvolveram ali e degradam esses materiais. Então, o que foi feito é aumentar, fazer crescer esses micro-organismos, se multiplicarem para utilizar nesses processos específicos. Especificamente aqui a Petrobras trabalha com isso, com pesquisas relacionadas a isso, em parceria com a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, esse tipo de processamento de resíduos. Método de aplicação limitada para a maioria dos resíduos perigosos. Entretanto, é um método adequado para tratamento de óleos e outras substâncias biodegradáveis. Passam a ser biodegradáveis, né? Consideradas biodegradáveis, porque existem micro-organismos degradando o material. Então, é um sistema de baixo custo, fácil operação e possibilita o tratamento de uma grande variedade de resíduos. Dispensa elevados custos com impermeabilização e operação. Isso quando for preparado um local que vai misturar com a terra, com os micro-organismos, levado até um local para o tratamento. Ou então, como eu falei, tratar num local onde ocorreu um derramamento, no solo, né, nível de solo, né, que eu posso então fazer esse tipo de processo, né, para degradar a carga poluidora presente. Depois o solo ali é removido, enfim, é retirado, né? Muitas vezes passando por armazenamento, mas diminuindo o volume, né, por ocorrer a degradação do resíduo, né? Então a quantidade de resíduos sólidos industriais é limitada pelo tipo de solo, drenagem, permeabilidade, pH, que influencia na atividade do micro-organismo. Permeabilidade para não ter problema de penetração e chegar a lençol freático. A drenagem para não ter acúmulo de água de chuva. O tipo de solo relacionado à granulometria, que vai estar relacionado à permeabilidade, à composição do solo. Se é um solo mais argiloso, mais arenoso. Seleção do local, fundamental para garantir a eficiência do processo e a segurança e proteção ambiental. A seleção do local para se fazer isso, né? Quando for feito, né, como eu falei, num local que vai levar o material a ser tratado, estabilizado por biorremediação. É muito comum o termo também bioalimentação ou bioestimulation, que é
introduzir alimentos no próprio ambiente ali degradado ou no material que está em tratamento por biorremediação, fazer a bioestimulação. Além do material em decomposição, carboidratos, por exemplo, podem ser adicionados, porque os micro-organismos gostam, né, a maioria. Soluções contendo sacarose diluída, que pode ser adicionada ali no ambiente para favorecer esse aumento dos micro-organismos e aumentar a degradação. Então, locais com falhas geológicas, alta permeabilidade, aquíferos utilizados para abastecimento de água, nível alto do lençol freático, susceptibilidade à erosão, locais pantanosos, declividade superior a 5% são desaconselháveis, né? Locais que não devem ser escolhidos para isso. Controle das águas subterrâneas e superficiais é fundamental para a segurança do tratamento. Evitar a presença de água de chuva e a contaminação do lençol freático. As águas geradas são encaminhadas para a ETE, estação de tratamento, e a atividade microbiana ocorre em condições aeróbias. Portanto, a umidade do solo deve ser constantemente controlada. Pensando, tem uma associação, né, com um processo aí de compostagem, depois eu vou falar em outro momento de aula. O monitoramento do sistema deve ser realizado periodicamente com retiradas de amostras de solo e de solo resíduo, a fim de acompanhar o processo de degradação dos constituintes tóxicos e o comportamento da pluma de contaminantes, daquela quantidade de contaminantes está sendo diminuída. Então, foram alguns processos que eu busquei falar para vocês. Depois, em outras aulas, com outros arquivos, vou detalhar alguns desses processos citados aqui.